pede sustentação oral, doutor Átila Pimenta Coelho Machado, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Neste feito também não há segredo de justiça decretado. Doutor Átila, boa tarde, prazer em revê-lo. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Agradeço e cumprimento o eminente presidente do Conselho do Tribunal de Justiça, doutor Fernando Torres, a quem rendo todas as homenagens, o eminente corregedor, desembargador, doutor Loureiro. Recebo os cumprimentos, eminentes desembargadoras do órgão especial. Faço uma saudação especial aqui ao eminente desembargador, doutor Valdir Nuevo Campos, relator do presente procedimento e com quem eu tive o prazer e a honra de participar da instrução da colheita da prova e da oitiva de todas as testemunhas. Cumprimento Vossa Excelência, eminente desembargador, todos os representantes do Ministério Público, os advogados aqui presentes, servidores, demais público que nos assiste no formato virtual e aqui presencial. Boa tarde. Eminentes desembargadores, o presente feito trata-se de uma representação feita em desfavor do doutor Cláudio Juliano por falta de violação de dever de urbanidade numa audiência ocorrida aqui no Fórum da Barra Funda, no primeiro tribunal do júri, ainda na fase do sumário, ainda em fase de instrução naquele feito. Muito que bem, e o que diz respeito àquela ação penal, o que diz respeito àqueles fatos que motivaram aquela audiência, diz respeito a um homicídio tentado, este havido em dezembro de 2020. Em quais circunstâncias? A Polícia Militar de São Paulo foi acionada para atender uma desinteligência entre um casal, em que inclusive a esposa, a companheira daquela pessoa que a agredia, ligou e chamou a Polícia Militar e falou: ele é policial civil. Policial civil, inclusive, está armado. Muito que bem, a Polícia Militar recebe via Copom o acionamento, dirige-se à casa daquele casal, onde estava tendo uma festa, havia outras pessoas ali na casa. E aí, quando ingressa, encontra esse policial civil, e já havia notícia de que se tratava do policial civil, que, portanto, estaria armado. Polícia Militar, inclusive, usa o escudo balístico em atenção a essa ocorrência, tamanha relevância dessa ocorrência. E ela é recebida a tiros. Polícia Militar é recebida a tiros por esse policial civil. Levado todos ao distrito policial, é preso aquele policial civil, preso a partir de um telefonema feito por a sua companheira à época, que acionou, a Polícia Militar foi, por homicídio tentado, e aí inicia-se o processo no júri. Muito que bem, quem vai ser ouvida nesta fase do júri, na primeira fase do júri? A companheira até então do réu. E é bem verdade que no seu depoimento, quando ouvida pelo magistrado, a companheira dá algumas respostas evasivas. Traz ali da questão da arma, se não traz da arma, e uma tese importantíssima que ela traz no seu depoimento, que seria sobre a autorização ou não do ingresso daqueles policiais militares em sua residência. Vem com uma versão no sentido de que, olha, veja bem, de fato eu chamei, mas depois a gente entrou em sintonia, não havia necessidade, os policiais militares entraram, inclusive, sem autorização. Tese essa, eminentes desembargadores e desembargadoras, que foi utilizada depois pela defesa para alegar a nulidade da invasão policial e pleitear, inclusive, o não pronunciamento daquele policial civil, que respondia pela prática do homicídio tentado contra o policial militar. Tese essa que foi suscitada em primeira instância, suscitada no tribunal, e este policial civil, inclusive, restou pronunciado, deve ser julgado em data próxima no tribunal do júri. Mas fato é que, no decorrer desta audiência, em razão dessas respostas evasivas e um tanto contraditórias, é bem verdade, e é dos autos, é do áudio, é da filmagem, Sua Excelência, o Dr. Cláudio Juliano, foi um tanto quanto mais enérgico. Houve um embate a toda evidência entre o Dr. Cláudio Juliano e essa testemunha, ex-companheira, ou companheira, não se sabe bem, porque
A audiência se dá em outubro de 22. Os fatos são dezembro de 20, 6 de dezembro de 20. Eu não sei a que título ele estava naquele momento, se estava junto ou não, mas fato é que o processo se inicia a partir desse chamamento dos policiais militares. E o debate se torna mais intenso, até o momento em que se para a gravação, para-se a audiência em si, retoma-se a audiência, até o momento em que a própria testemunha, a senhora Ana Paula, que estava sendo ouvida ali, interpela o magistrado. Abre aspas. Você, ela trata com esse termo, o magistrado, doutor Cláudio. Testemunha Ana Paula para o magistrado. Você perguntou se ele bateu na gente? Ela quis se referindo aos policiais militares que entraram no domicílio. Você perguntou se ele quebrou a minha casa inteira? Testemunha falando com o magistrado. Você perguntou se ele quebrou as câmeras? Essas são as perguntas, em certo momento, que a testemunha dirige-se ao magistrado. Até mesmo o promotor de justiça que estava na audiência adverte a testemunha. Abre aspas. Escuta, posso falar uma coisa? A senhora discutir com o juiz também não vai adiantar. Concorda? Essas são palavras do promotor que estava nesta audiência havida em outubro de 20. Esse foi o contexto da audiência. Quando da abertura do PAD, o Ministério Público deixa de arrolar testemunhas. Não foram ouvidas nenhuma testemunha, não foi ouvida a senhora Ana Paula, aqui no curso da instrução do PAD, nem o advogado que fez a representação, ou que estava presente, porque estava presente, é diferente do que formulou a representação. O promotor de justiça também não foi ouvido. E coube por parte dessa defesa trazer outras testemunhas que conhecem o trabalho do Dr. Cláudio Juliano e que foram ouvidas aqui, sob a presidência do eminente desembargador Dr. Nuevo Campos. Por exemplo, o promotor de justiça, Dr. Felipe Zilberman, antigo promotor de justiça, muito conhecido e muito respeitado no tribunal, que trouxe só afirmações abonatórias sobre o Dr. Cláudio Juliano, sobre a presidência dos atos judiciais sobre o Dr. Cláudio Juliano. E mais do que isso, o Dr. Renato De Vito, defensor público também de igual forma, foi ouvido e trouxe informações no mesmo sentido. O Dr. Renato De Vito ainda trouxe uma informação interessante, falando pela experiência que dispõe, a longa experiência que dispõe o Tribunal do Júri, ainda trouxe, olha, doutores, no Tribunal do Júri, essa exaltação de ânimos, ela é até muito mais comum do que processos que tramitam na vara comum. Aqui é comum nesse ambiente. Funcionários da Barra Funda foram ouvidos, todos trazendo notícias abonatórias no que traz a condução dos seus processos, Dr. Cláudio Juliano. Então, tendo em vista este caráter e a busca pela verdade real, que foi a todo momento intentada por esse magistrado, num contexto em que, inclusive, o réu... E a decisão de pronúncia não é do eminente magistrado. Ele atuou neste feito, nesta audiência, depois foi redistribuído, feito para o juiz competente. O processo teve seu regular trâmite com a pronúncia e a manutenção aqui no Tribunal de Justiça. Nesse sentido, eminentes desembargadores, diante deste contexto de prova, da forma como houve esses embates em testemunha e magistrado, e até mesmo por a falta de oitiva, falta de depoimento destas pessoas aqui no âmbito, porque não arroladas pelo Ministério Público no âmbito do PAD, é que requer-se o improvimento deste presente procedimento, reiterando, eminente presidente, os demais pedidos feitos no corpo das alegações finais, que diz respeito também sobre matérias preliminares. Obrigado. Muito obrigado, doutor Átila.